Queridos professores, queridas professoras, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da EBD Online. Esta EBD bem pertinho de você. Desta feita, estamos comentando a lição de primários. Muito bem, um trimestre abençoado, em que vamos falar sobre as crianças da Bíblia. E na lição de número 4, esta lição que vai tratar sobre o menino rei, o rei Josias. Olhando para mim, já com a coroa na cabeça, dava para imaginar que eu ia falar sobre algum rei, não é? Mas não é um rei qualquer, é o rei Josias, que assume o reinado ainda criança. E esta criança revolucionou o reino de Israel. Então vamos lá. O nosso comentário está no segundo livro de Reis, capítulos 22 e 23. Bem verdade que eu não vou entrar no comentário da lição. Vou tentar trazer para vocês, professores, alguma situação que vocês poderão aproveitar para ministrar a vossa aula. Então a gente já começa propondo para vocês, não é, a ideia da estrutura do templo. Então vai ser preciso ter uma imagem, pelo menos, do templo, para que vocês possam trabalhar em um dos momentos da lição a reforma do templo, tá? É colocado para vocês também a figura de um rei. Então vocês vão precisar, se não com um boneco, com um desenho, com algo que represente o rei. Então, para os nossos alunos, para as nossas alunas, serão necessários alguns elementos visuais para deixar mais claro, tá, a temática da lição. O menino rei, tá? Então, pode começar com alguns bonequinhos ou até a ideia que está no nosso visual, tá bom? Basicamente, nós vamos ter 4 momentos da lição, tá? Primeiro momento em que a criança ela assume como rei. Nós temos também o segundo momento, e aí ele já não está mais como criança, mas ele propõe, então, uma reforma no templo, tá? Segundo momento. Terceiro momento, quando ele recebe a notícia de que foi achado no templo, nesse momento de reforma, o escrito, a lei. Acha-se o pergaminho e então ele passa a ter a noção daquilo que tinha perdido há muito tempo. Quarto momento da lição é quando esta lei ela é transmitida para o povo, tá bom? Então, de modo geral, vocês têm aí 4 momentos da lição aproveitando os audiovisuais. Mas eu proponho para vocês momentos anteriores à lição, tá bom? Então, eu sugiro para vocês que dentre os alunos de vocês elejam um para ser o rei. Ô, irmão Gastando, por que eleger um? Porque foi da vontade de Deus pegar Josias. Ele não pegou todo mundo para ser rei, pegou Josias, tá? Então, eleja um, independente aí de quem seja, mas você pode fazer a alternância, fazer com que todos possam ser o rei naquele momento da aula, tá? Se possível, leva uma coroa. Você pode confeccionar a sua coroa, se não tiver condições de adquirir ou se você já não tiver uma coroa, tá bom? Aproveitando a aula da professora Edna, a professora Edna confeccionou esse tipo de coroa aqui, tá? Então ela pegou lá uma vasilhinha, que pode ser vasilha de margarina, qualquer vasilhinha, tá bom? E colocou essas lantejoulas, de forma que pareciam ser uma coroa. E aí o menino, a menina, pode usar, tá bom? Como uma coroa, tá bom? Então utiliza aí as estratégias que forem necessárias, tá? Eu proponho uma situação mais simples também, é a tirinha de cartolina, que pode ser utilizado aí para coroa, tá? Que ela é mais fácil, vocês encontram aí no Google como fazer uma coroa de papel sem nenhum problema, tá bom? Então, 4 momentos. Só que aí, voltando, elegeu um dos meninos ou das meninas, o rei, tá lá, o rei Josias,
Pega uma cadeira aí na congregação, tá? Quem é rei tem um palácio. Quem é rei tem um trono. Quem é rei tem uma coroa, tá? Então propõe isso, porque isso fica marcante para os vossos alunos. Como eu disse para vocês, a lição, ela está aí em 4 momentos. Propõe um momento anterior. Que momento é esse, irmão Gastone? O momento em que a nação de Israel, Judá, está totalmente em trevas. Isso porque sem a lei poder ser proclamada ao povo, a nação de Judá estava totalmente escravizada. Opa! E quem está escravizado está no pecado, nas trevas. E como é que a gente pode fazer isso com os meninos? Quem for aí professor, pede lá a sua esposa, tá? Eu fiz isso, mas teve a permissão dela, tá? Então, ó, eu trouxe um lençol, tá bom? E aí, ó, o que vocês vão fazer com os vossos alunos? Se o lençol for pequeno, cobre só os alunos. E se o lençol for grande, você cobre também com os alunos. Quando você se cobrir os alunos, faz a pergunta para eles: o que vocês estão vendo? Provavelmente, eles vão dizer: não estou vendo nada. Vai ter alguém que vai dizer: eu estou vendo alguma coisa, mas está tão difícil de enxergar. Essa é a ideia de fazer com que eles fiquem cobertos. E o povo de Israel, a nação de Judá, estava encoberta pelos pecados, pela prostituição, principalmente pela idolatria. E é aí que vem o rei Josias. Este rei Josias é o revolucionador. Ele recebe o nome até de reformador. Ele promove uma reforma. E aí você entra nas imagens que estão aparecendo para você no audiovisual, tá bom? Então, primeiro momento, vamos voltar ao primeiro momento. Ele, criança, ó, é separado, é ungido rei, mas como criança ainda estava recebendo as ideias, as propostas do seu conselho, o conselho do rei, basicamente ali influenciado pelo Ilquias. Acontece que este menino cresce e percebe que as coisas estavam erradas e propõe uma reforma no templo, tá? Neste templo que está aqui, que é colocado para vocês, nós já fizemos uma pequena reforma. Uma das colunas estava soltando e a gente fez aqui uma colinha para poder colocar, tá bom? Então, você pode fazer isso também. Não necessariamente chegar com um templo bonito como esse já pronto, mas fazer um e mostrar que tem alguma coisa para refazer, tá? Ou você pode até mostrar na própria congregação alguma coisa que precisa pintar, ajeitar. Aproveita. E aí, nesse momento em que se propõe a reforma, você pode levar a sua caixinha de ferramentas. Ô, irmão Gastone, eu não tenho não caixinha de ferramentas não. Então pede ao maridão: olha, me empresta as tuas caixas de ferramentas hoje, que eu vou dar uma aula lá na EBD. Eu não tenho a caixa de ferramentas, não tem problema. Pega uma caixa de papelão qualquer, coloca um martelo, coloca um alicate, coloca uma tesoura, coloca as ferramentas que puder. Colocou lá, dá essa ideia de ferramentas para trabalhar. Trabalhar onde? No templo. Fazendo o quê? Reformas. Olha justamente o que o rei Josias está na mão, uma marreta. Tá? E aí você vai precisar justamente trazer para o aluno essa ideia de que para fazer reformas é preciso de algumas ferramentas. E Deus, é claro, promover reformas no nosso coração, Ele tem as ferramentas certas. Aleluia! Olha o terceiro momento. Terceiro momento, ele recebe a notícia. Achamos o livro da lei. E aí
né? Você vai fazer, se der para fazer, em forma de pergaminho, tá? Em forma de pergaminho. Achou a lei. Mas a lei de Moisés é muito longa, então o que é que você pode fazer, tá? No próprio pergaminho que você tem, colocar os 10 mandamentos. Ou, que eu ainda sugiro que seja melhor do que isso, achou a lei. E o que é a lei? Tá aqui, ó, a lei do Senhor. Abre a Bíblia e pede para que eles leiam. Então, abre aí tua Bíblia, Êxodo capítulo 20. A partir do verso 1, vai ser narrado aí as leis, os 10 mandamentos, tá? Então, você faz essa leitura com os alunos. E é interessante que todos os meninos consigam identificar esse decálogo, tá? Os 10 mandamentos. Ó, feito isso, você propõe que eles não só leiam, mas interajam entre eles sobre os 10 mandamentos. Né? Então, que bom que temos mais essa opção. Por fim, é justamente o que propõe a nossa lição. No objetivo da lição, nós temos que o aluno saiba seguir a palavra de Deus, que o aluno saiba que seguir a palavra de Deus desde criança traz maravilhas. Ó, desde criança como Josias, seguindo a palavra de Deus, trouxe reforma, trouxe mudança. Seguindo a palavra de Deus, traz maravilhas. E aí, por fim, não sei se você pode fazer alguma brincadeira, alguma competição com eles, e aqueles que se destacarem, você pode trazer de volta a cadeirinha que você pegou lá no púlpito, não sei, mas a cadeirinha e colocar o manto real, tá bom? Então, ó, tá aqui o manto real. Parece que eu preciso de ajuda, viu? Pronto, vou dar um nó e depois não consigo nem tirar mais. Coloquei manto e coroa e trono e compromisso com Deus de ser, mesmo criança, chamado para fazer a diferença. Querido professor, querida professora, que Deus te abençoe e te use poderosamente em mais uma aula e que os teus alunos sintam a presença de Deus em tua vida, tá bom? Que Deus, mais uma vez, continue abençoando você e a sua escola bíblica dominical, você e a sua sala. E eu peço, se for possível, que você curta, compartilhe, que faça esse vídeo chegar a mais um outro professor e que as dinâmicas possam surtir efeito, não só na sua aula, mas na aula de outra pessoa, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.